Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da questão da seladora, que é uma dúvida muito comum para quem está começando, pesquisando. Aí está pesquisando aí a respeito de questão de, digamos assim, uma proteção para madeira. Quem trabalha com madeira, o que se pode fazer para proteger o material contra a umidade do tempo e tal. Às vezes na questão de pintura, eu vou estar falando um pouquinho a respeito da seladora. A seladora, ela não é um produto de acabamento final. Pode ser utilizado numa eventual situação. Por exemplo, você faz um banquinho de madeira, alguma coisa assim. Se você não aplicar nenhum produto, ele vai sofrer, por assim dizer, a ação do tempo, umidade, exposição ao sol, maior do que se, por exemplo, você aplicar a seladora. Já fica como digamos assim, uma proteção para o material, mas não é de acabamento. A seladora em si, ela é um produto que você aplica antes do acabamento final, principalmente questão de pintura, que como o próprio nome já diz, ela tem o intuito de selar o material. E principalmente quando é madeira, o que acontece? Olhando assim a olho nu, você vai ver, vai dizer, a madeira está lisinha, eu vou pintar e beleza. Mas madeira, ela é, digamos assim, ela é porosa, ela tem uns furinhos. Se você utilizasse o microscópio para observar a madeira, você veria que tem as fibras. No caso de madeira maciça, são fibras, e entre essas fibras tem espacinhos. Então por isso quando você pinta direto na madeira, ela absorve essa tinta. Então neste ponto entra a seladora, você aplica com o intuito do quê? De tampar esses furinhos. Então ele vai tampar, depois você vem com a tinta e pinta, e isso vai acabar economizando na questão da tinta, que você vai conseguir o acabamento com uma, no máximo duas demãos. Ao ponto que se você não fizer o tratamento com seladora, por exemplo, você vai aplicar de 3 a 4 demãos de tinta para conseguir o ponto de pintura que você precisa. Esse é apenas um aspecto. Outro interessante é o seguinte: a seladora você pode aplicar, esperar o tempo especificado, por assim dizer, o primeiro tempo de cura, para depois você dar uma segunda demão. Nessa primeira demão, assim que ela já estiver seca, esse tempo pode variar dependendo do tipo de seladora. Eu digo tipo pelo seguinte: tem a base solvente e tem a base água. A base solvente, ela tem um tempo de cura menor, algo em torno de 1 hora. A base água tem um tempo de cura de aproximadamente 2 horas entre demão e entre processo de lixar. Daí você fala que ela demora mais, mas enfim, base água você consegue trabalhar com ambiente fechado, questão de limpeza dos materiais que você utiliza, muito melhor. Você paga um pouquinho mais caro. O rendimento é um pouco menor, na verdade bastante. Na questão de rendimento, a base solvente rende bem mais. Só que a solvente tem aquele problema do cheiro, que é muito forte. Você tem que utilizar solvente, muitas vezes thinner, água rasa, dependendo da especificação do fabricante. Isso é ruim, principalmente para quem trabalha com ambiente fechado. Então eu prefiro comprar base água, beleza? Então é um investimento que compensa. Tá. Então, passado esse tempo de cura, a seladora te dá a possibilidade de lixar. Então, talvez num vídeo não dá para, digamos assim, constatar isso. Mas digamos assim, eu apliquei já aqui a seladora, está aplicada aqui. Essa superfície aqui, ó, ela está mais ou menos como se fosse a superfície de uma lixa. Por exemplo, se você passasse a mão, essa áspero, por assim dizer. Áspero aqui. Então a seladora te dá a possibilidade de lixar. Depois que aplicou e deu esse tempo de cura aí, você consegue lixar. Você consegue um liso perfeito no material, dependendo da lixa que você estiver utilizando. Então, por exemplo, aqui eu já passei a lixa 120, eu passei primeiro a 100, depois a 120. Cara, é um liso perfeito mesmo. Se tipo assim, você não soubesse que era madeira, não conhecesse o material, não estivesse olhando e passasse ao tato assim, você ia falar, isso aqui é vidro. É vidro, de tão liso que você consegue deixar
utilizando o recurso de lixar e aplicação da seladora pela camada que ela cria. Então, no momento que você lixa aqui, vai gerar um pozinho. Então, é importante depois também que se remova esse pozinho antes de fazer a pintura. Ó. Isso daqui seria o pó proveniente da seladora. Tá, aqui eu estou passando a lixa 100. Então, quanto maior o grão da lixa, mais liso o acabamento. Então, aqui já seria uma 120. E aí vai da cor de cada um. Mas, como eu disse, você consegue em madeira dar uma espécie, digamos assim, de uma impressão de superfície de vidro, de tão liso. É só ir aumentando o grão da lixa. Mas nesse ponto aqui, ó, perfeito. E o que acontece? Aqui está no ponto de receber tinta. Aquela questão da seladora, então, ela já preencheu os furinhos que tinha e formou uma camada uniforme. Dessa maneira que você aplica a tinta e vai obter o máximo rendimento possível. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?